Hoje, na Rádio Nova Antena, estamos à conversa com uma pessoa que muitos conhecem em Montemor e não só, e que muitos olham para ele também com muita admiração. Isto porque, com 82 anos, do alto da sua experiência, continua a pedalar, continua a viver a sua grande paixão pelas bicicletas. Estou a falar de Francisco Salgueiro, tem 82 anos, ele que tem como profissão marceneiro, carpinteiro, como hoje em dia se diz. Antigamente falava-se mais em marceneiro. Senhor Francisco, obrigado por ter aceito o nosso convite para estar na Rádio Nova Antena, na bancada desportiva da Rádio Nova Antena. Hoje quero conhecer um pouco da sua vida e, obviamente, aquela parte relacionada com o desporto, que muito cedo na sua vida surgiu essa paixão pelo desporto. No meio dos seus irmãos, cada um se calhar com os seus gostos, um mais pelo gosto das ervas, do xadrez. Como é que surgiu essa paixão pelas bicicletas, pelo ciclismo? Foi logo de muito novo, em miúdo, havia casas de bicicleta e eu, todos os tostões que arranjava era para alugar uma bicicleta para dar uma voltinha. De maneiras que o senhor da casa de bicicletas, que é o senhor Custódio Pinto, às vezes até dava uns passeios connosco para ver quem é que tinha mais força a pedalar e umas brincadeiras. Depois, quando tinha 17 anos, aluguei uma bicicleta por 20 escudos, fui ao Montijo ver a União. Maneiras que foram 140 km, com 17, sentei treinos, e daí para a frente, depois com 19 anos, comprei uma pasteleira pesada, com 14 ou 15 quilos, só quando vim da topo, aos 22 anos, é que comprei uma bicicleta mais leve, uma bicicleta de turismo, pus um guiador de corrida, modifiquei a bicicleta e, ao fim de pouco tempo, fui a Vila Real de Santo António ver a União. Maneiras que fiz a viagem, em julho, fiz a proeza. Para mim também foi difícil, mas consegui, e que não é fácil. Não tinha bidão de água na bicicleta. Maneiras que fui andando, fui bebendo nas povoações. Vi água em Évora, no Chafariz del Rei, depois bebi água em Beja, em Mértola, segui, quando eram umas 5 horas da tarde, estava em Vila Real de Santo António. Foi o começo de muitas aventuras que certamente teve, muitos momentos que também iremos recordar aqui, momentos que marcam uma vida. Este gosto pelas bicicletas fez com que também, certamente, fizesse muitos sacrifícios para, como disse há pouco, obter as bicicletas que gostava de ter. Certamente não tem nem nunca teve a bicicleta dos seus sonhos, ou conseguiu alcançar a bicicleta dos seus sonhos? Consegui a bicicleta dos meus sonhos, que era uma bicicleta especial de corrida, tinha apenas 4 carretos atrás e as 2 pedaleiras. Foi comprada a prestações a 10 escudos por semana, e então com essa bicicleta já fui mais longe. Acompanhei a União a muito lado, sempre com a camisola da União, uma camisola que eu comprei. E pronto, fui a vários sítios. Há 2 anos ainda fui a Lagos, fiz Montemor Lagos, também fui a Vila Viçosa, fui e vim no mesmo dia. Ao Redondo, corri a Torre de Coelheiros, a Viana, fiz essas voltas todas. A volta de Viana não me correu tão bem, a volta da Torre de Coelheiros não me correu tão bem, porque fez de noite quando cheguei ao Escoral. Maneiras que fiz a viagem até ao Escoral sem luz, de noite. E agora tenho ido, pronto, vou às voltas de cicloturismo, aqui ao sul de Portugal, vou a vários lados. Noto que nesse seu percurso, obviamente há aí nitidamente a paixão pelo ciclismo, mas também, simultaneamente, há uma grande paixão pelo clube mais representativo de Montemor, que é o Grupo União Sport. Muitos apelidam de União de Montemor. Senhor Francisco, portanto, aliou a paixão por acompanhar o seu União à paixão pelo ciclismo. Pois era a paixão pelo clube. Ainda joguei 4 jogos por ano, na época de 57, 58. Mas devido a não poder treinar, voltei para o ciclismo. Porque no ciclismo, mesmo em pleno inverno, eu levantava-me às 6h30 da manhã, ia fazer 40, 50 km antes de começar a trabalhar. De verão, isso aí já podia treinar à tarde. E no futebol, o meu patrão não me dispensava para ir aos treinos e eu então abandonei o futebol. Mas a paixão por União ainda hoje continua, que sou sócio já há 62 anos. A paixão pelo ciclismo ainda não parou, vamos ver até quanto. Com 82 anos, é uma referência em Montemor. Muitos, como eu disse logo de início, o olham com uma grande admiração por aquilo que ainda consegue fazer com os seus 82 anos. O que é que as pessoas lhe vão transmitindo
quando vai aos passeios, quando vai aos treinos do cicloturismo? Pois, as pessoas dão-me muito apoio e admiração, porque com 82 anos fazer voltas de cicloturismo de 70, 80 km não é a grandes velocidades, médias de 22, 23 a 24, mas é preciso ter resistência. É isso que eu hoje ainda continuo, ainda tenho resistência, chego ao fim do percurso, tenho apetite, não tenho dores, não tenho nada, como normalmente, como se não tivesse andado de bicicleta. É assim. Ou seja, você está um jovem. Sim, é o aspecto, mas os anos já vão pesando, não é? Mas ainda estou pronto, com capacidade para andar, para conduzir o carro, até para fazer alguns trabalhos ainda de carpinteiro. Pessoas amigas, de vez em quando lá faço os meus trabalhinhos. Já não vivo, já não sou afetivo a trabalhar. Mas pronto, sinto-me bem. Em relação à sua bicicleta, no outro dia, para combinar a nossa entrevista, telefonei aqui para a sua casa, falei com a sua esposa, fiquei a saber que tinha estado ali a dar uns toques na bicicleta, a lavá-la, a cuidar dela e depois foi experimentar a bicicleta. Como é que se prepara no dia-a-dia? Como é que são os seus treinos? Eu normalmente treino 3 vezes por semana. À terça, sexta e ando ao domingo. Os treinos são treinos entre 50 km, à volta disso. Ao domingo é que dou umas voltas maiores, às vezes chego a fazer treinos ao domingo de 90, de 100 km, faço isso muita vez. Na parte da manhã, antes de almoçar, faço essa voltinha. E esses treinos, faz os treinos sozinho, vai acompanhado? Normalmente faço os treinos sozinhos, ultimamente, porque há uns anos, há 4 anos atrás, tinha um companheiro com metade da minha idade, e então fazíamos treinos, grandes treinos de 70, 80 km, 90, mas com outra velocidade que não consigo agora. Chegámos aí para a Serra da Estrela, para vários lados, para o Algarve, fizemos várias voltas. Agora pronto, eu com os anos já não consigo a pedalada que ele tem. Ao treinar sozinho, alguma vez teve medo de ficar empanado em algum sítio? Alguma vez lhe aconteceu ficar a pé? Pois, nunca me aconteceu ficar a pé, que eu ando munido com 2 camaradadas. Uma vez quando há o problema que é haver um furo, eu arranjo, levo o telemóvel, não tenho medo de andar na estrada porque normalmente a gente tem uma faixa para andar. E então até hoje não tenho tido perigo, só quando fui a Fátima. Quando fui a Fátima, aí é que foi. Na estrada dos Foz de Valfigueira vieram 2 carros ao meio encontro, apanharam uma estrada toda com os máximos e por milagre fiquei ali ao meio e passou um por cada lado. Foi o único susto que eu apanhei na bicicleta. O resto tem corrido tudo bem. Acredito que tenha sido daqueles sustos realmente que o deixou a tremer. Há pouco falava na sua bicicleta, naquilo que é o seu cuidar da bicicleta. Tem uma estimação, se calhar, muito, muito grande pela sua bicicleta. Com certeza, pois a bicicleta tem que estar sempre afinada, temos que limpar e ter cuidado com ela, para onde vai para qualquer lado, porque uma bicicleta que custa 2.000 euros, já com facilidade a levam. Maneiras que quando venho das voltas, no dia seguinte, faço sempre uma limpeza, olear, é o cuidado que eu tenho. E isso dá muito trabalho? Cuidar bem da bicicleta? Não dá pouco trabalho. É uma lavagem e depois é olear e limpar, não é coisa. É trabalhos ali por uma hora e pouco, faz a limpeza à bicicleta. Falou que conseguiu a bicicleta dos seus sonhos, não sei se ainda tem essa bicicleta dos seus sonhos. Alcançar as bicicletas que foi tendo é também fruto do seu trabalho, do seu esforço, da sua paixão. Já teve muitas bicicletas? Já teve quantas bicicletas? Eu já tive aí pelo menos meia dúzia de bicicletas. Tive aquelas 2 pedaleiras, aquelas antigas, e depois tive essa bicicleta mais especial, custou-me 3 contos, que fui pagando a prestações, e agora parei de andar, fiz uma paragem dos 30 até aos 67 anos, porque andei a trabalhar por fora, trabalhei nos Açores, em França, no Algarve, em Lisboa, e nesses anos todos não tinha possibilidade de andar de bicicleta. E então voltei a comprar uma bicicleta quando tinha 67 anos. Depois comecei outra vez a andar normalmente, e depois eu comprei mais 2 bicicletas a seguir a esta. Esta agora também é que já é a melhor de todas, custam 2.000 euros, com um quadro em carbono, de maneiras que esta já é boa. 37 anos de paragem, são muitos anos, diga-se de passagem. Como é que foi viver sem essa paixão durante 37 anos? Olha, quando estava em França, a minha paixão, eu gostava de vir de Paris a Montemor de bicicleta, mas tinha o problema, tinha lá a minha senhora e ela sozinha não era capaz de desenrascar para vir, e então nem comprei bicicleta, que a minha paixão, o que eu pensava, comprar uma bicicleta,
preparava-me e fazia Paris-Montemor, mas correu assim, não consegui. E agora, ainda tenho a minha ideia, se for possível, porque é o problema de ter a mulher em casa e estar sempre aflita com as minhas voltas, era ir a Santiago de Compostela. Gostava imenso de ir. Mas não tenho apoio, vou só. Conforme fui ao Algarve, fui sempre só por aí fora. É levar a carteira com dinheiro e levar o telemóvel e chega. Para mim é assim, eu nunca desmoreci e em tudo, na vida, até no trabalho, conseguir. Eu fui para a França sozinho e não tinha lá ninguém conhecido e eu desarrasquei-me. Maneiras que, pronto, tenho acima de tudo coragem. Mesmo para pedalo, nunca desmoreço, chego sempre ao fim. Onde é que vai buscar essa energia toda? Há algum segredo dessa energia? Olha, segredos não há. Alimento normalmente, nunca fumei. Beber também não exagero, só às vezes um petisco ou assim uma paródia. Bebo mais um copinho e é assim, alimento normalmente. Aliás, vocês são um conjunto de irmãos que todos eles já têm há alguns anos, já têm muita experiência de vida e todos eles já passaram a casa dos 80, salvo erro. Um deles é o mestre Salgueiro. O seu irmão diz lá alguma coisa para tomar, para ter mais força nas bicicletas? Olha, o meu irmão, isto das bicicletas ele não percebe. E ele nunca me falou nem em medicamentos nenhuns, porque não está no alcance dele. Ele não sabe, ele sabe dos chás, mas os chás não fazem nada para a bicicleta. A bebida que uso na bicicleta é apenas água. Embora hoje há muitos produtos para ajudarem, mas eu nunca usei. O que uso é o que eu usava aqui há 60 anos atrás. É água, mais nada. Levo uma fruta para comer pelo caminho e mais nada. O segredo está realmente na grande paixão que tem pelo ciclismo. Falou-me que já fez tantas voltas, muitas voltas sozinho, onde a companhia que tem é a sua própria sombra por vezes. Como é que prepara essas voltas? Parte delas são escolhidas tendo em conta aquilo que é essa paixão pela União de Montemor, pelo Grupo União Sport. Como é que vai escolhendo essas voltas? Pois, as voltas eu penso nas voltas, vejo para o mapa para onde é que passo e tenho a mentalidade que sou capaz. De maneiras que quando fui a Lagos, saí de Montemor e com a mochila, com roupa, com uma mochila às costas e talvez com uns 10 quilos, com sapatos, até comer levei o comer feito em casa, porque é melhor do que nos restaurantes. E então acontece, fui por aí afora, parei em Alcácer de Salas a beber um café, só fui almoçar a Sines, depois de Sines até ao de Seixas, fui seguido, sem comer, levei só água. E então, no ponto, tenho resistência, felizmente a saúde dá para isso. Sei que ainda há 2 anos fui ver o Grupo União Sport a Lagos. Há 2 anos tinha 80 anos. Como é que foi essa viagem, já com 80 anos, até Lagos? Que foi a viagem maior que teve até hoje. Pois, a viagem foi boa. Eu segui, pedalei na parte da manhã 100 km, na parte da tarde fiz os outros 80, que fiquei em Odeceixes. Ainda lá andei com os amigos, com uns algarvios que conheci-os em Porto Covo, e depois eles ainda me convidaram, ainda bebi uns tintinhos com um camarão, e depois no outro dia de manhã arranquei para Lagos, cheguei a Lagos já quando eram 10 horas, estava em Lagos. E no outro dia foi ver o Grupo União Sport. Pois, eu fui a Baleia um sábado, domingo, fui ver ainda lá ao campo do Lagos um jogo de júniores, e estava lá, quando o autocarro chegou, estava lá à espera deles. Já tinha almoçado, estava à espera deles. Depois voltei no autocarro com eles. O que é que a comitiva do União, os jogadores, os técnicos, os diretores lhe disseram dessa aventura? Receberam muito bem e pronto, admiração, e andei com eles antes do jogo. Depois viemos todos para Montemor, correu tudo bem, ficou... Pronto, eles admiraram-se da viagem, tanto quilómetros, estava bem, eu não tinha problemas físicos, não tinha nada. É um resistente, é um homem realmente de ferro. Sim, é mais ou menos o que eu tenho feito até agora. Eu nunca foi ninguém ao meu encontro para me buscarem. Cheguei sempre a casa e bem. Que é o que interessa, não é verdade? É chegar a casa bem. Já são muitos anos, muitas provas, muitos passeios. Qual foi aquele mais difícil, o mais difícil de todos? Pois o meu passeio mais difícil foi a Fátima. Foi um dos mais difíceis. Fui a Fátima e depois não arranjei dormida, passei a noite na capela junto à Nossa Senhora, sem dormir, e no outro dia tive que me vir embora a pedalar à mesma, porque não estás as bicicletas na caminhonete, e então no outro dia de manhã não tive outro remédio de não voltar a pedalar. Pedalei até Almeirim porque o meu genro foi-me pescar aí, foi ao meu encontro, mas eu chegava cá. Mais tarde ou mais cedo havia de cá chegar, não era? Mas a mulher se calhar não se aguentava.
Pois, a minha senhora e a minha filha estavam preocupadas. A minha filha é que disse ao marido para ir ao meu encontro porque eu tinha perdido a noite. Mas chegava cá mesmo. Eu nunca tive problemas. Cheguei sempre ao fim. Há pouco ainda, quando estava a falar de França, em que também falou aí um pouco que a sua mulher se preocupa consigo, é natural, são muitos anos de casamento. Como é que a família foi lidando com a sua paixão? Porque partindo para os treinos sozinho, fazendo muitos passeios sozinho, acredito que a senhora, sua esposa, muitas vezes ficou o coração completamente nas mãos. Sim, olha, a minha mulher ainda tem mais cuidados comigo do que tinha a minha mãe, porque eu quando tinha 22 anos, fui passear uma semana, disse à minha mãe, e nem havia telemóveis, olha, vou dar uma volta de bicicleta esta semana, então vai e tem cuidado. Ela lá me fez uma mochila em pano e lá pus a roupa às costas. Depois, o primeiro dia, fiz daqui a Tomarem. Almocei em Tomarem, fui na parte da manhã, pedalava e de tarde passeava. Depois no outro dia fiz Tomar Coimbra, depois de Coimbra Porto. Depois no regresso foi em 2 dias. Fiz de Coimbra Leiria e Leiria Montemor. E a minha mãe, pronto, preocupava-se menos, parece que tinha mais confiança em mim do que a minha senhora. Ela preocupa-se mais. E a minha filha também. O meu filho é que se ri disto e me dá um grande apoio, sempre. De facto, por além de se preocuparem consigo, que é natural, é uma pessoa que ama muito, que gosta muito, mas certamente tem também um grande orgulho pela pessoa que tem aqui em casa. Sim, acho que sim, que tem orgulho, porque, quer dizer, com esta idade e andar a pedalar tanto quilómetro, estão sempre preocupados e dizem sempre vai com cuidado e pronto, é sempre uma preocupação grande. A minha mulher, principalmente, tem muito medo que me aconteça alguma coisa. Mas, felizmente, pronto, quando por aí, as terras onde eu passo, tem sempre gente conhecida, nos cafés, normalmente costumo beber um café pelo caminho e o café dá muita energia, é a única coisa que eu tomo. Quando vou aos passeios ou aos treinos, ao fim de 40 km por aí, tomo um café, fico bom, fico melhor logo, parece que fico novo. Quando cheguei aqui à sua casa, fez questão de me mostrar algumas fotografias, alguns troféus daquilo que foram as provas. Vamos falar um pouco das fotografias que tem aqui. Se quiser, fazemos aqui um percurso pela sua casa, onde me pode contar algumas histórias destas fotografias que tem por aqui. Até nos podemos levantar e falar um pouco de cada uma destas fotografias. Vamos lá, aqui, percorrendo um pouco aqui a história de vida do Francisco Salgueiro. Aos 22 anos, houve uma prova aqui em Montemor, que era Montemor, Arraiolos, e passar por Montemor, Vendas Novas e voltarem. E então tinha aqui uma grande assistência à minha espera, porque naquela altura o ciclismo tinha muitos adeptos, mais do que hoje. Junto à Carlista havia ali umas centenas de pessoas para me ver chegarem. E cheguei em primeiro. O ciclista que eu deixei para trás, deixei-o 1 minuto, da Ponte de Lisboa até à Carlista, apanhei-lhe 1 minuto. E esse ciclista correu depois a volta a Portugal por Benfica, onde fez um 7º lugar no Porto de Lisboa, e eu a subir era irresistível. A subir encontrei poucos ciclistas a subir como eu. Ainda me convidaram para ir ao Sport, treinar, mas as condições, como não havia ordenado, quando chegava ali a 2 meses da volta, é que pagavam os treinos e então não me dava para a minha vida em Lisboa e mandar algum dinheiro para casa. E então não fui. Fiquei assim porque o ciclismo em Lisboa, nas grandes cidades, é que havia clubes a apoiarem. Aqui em Montemor não havia ninguém, havia a União, mas a União não tinha dinheiro para nada. Ainda falei com a direção e eles disseram logo que dinheiro para o futebol não chegava, quanto mais apoiarem-me. Gostava de ter corrido ainda uma volta a Portugal, que tinha estofo, corria um dia 200 km, no outro dia estava bom. Estamos aqui a olhar para uma fotografia em que se vê o Francisco a chegar ali perto da Carlista com imensas pessoas à volta. Esta é uma fotografia de que ano? 1957, 58. Portanto, é uma fotografia já com muitos anos. Quando olha para esta fotografia e vê esta gente toda ali a aplaudi-lo, a apoiá-lo, a vê-lo chegar à meta, realmente é uma excelente recordação. Ah, sim, pois é. Tenho aqui muitos amigos, pronto, que me davam o apoio moral, pronto, o apoio financeiro também não podia, porque à época aquilo não havia gente que pudesse. Então, outra fotografia que tenha por aqui, que tenha um grande significado para si, que gostasse de falar dessa fotografia. Tenho aqui uma fotografia, quando eu tinha 77 anos, fui a Évora, entrei num percurso de 170 ou 180 km por aí. Ainda consegui andar 140 km. Na Serra Dócea deram umas câmbrias e aí parei.
Tem uma grande recordação porque ainda fiz 140 km. Portanto, mesmo com já muito perto dos 80, estava aí em grande forma. E ainda está. Sim, ainda mais ou menos ainda estou. Agora, mesmo com esta idade, as voltas que eu dou, tenho que me preparar, porque mesmo a fazer as pequenas médias de 22 ou 24, 25, tenho que estar preparado, senão chega a meio da prova, não consegue. E eu sempre, consigo, ao fim da prova, estas voltas às vezes acabarem arraios naquelas subidas, faço essas subidas ainda. Há muita gente, às vezes até nem acreditam que seja possível, mas não houve volta nenhuma ainda que eu fosse para o carro vassoura. Chego sempre ao fim. E assim é que é. Está ali uma fotografia, mais ali à ponta aqui da sua sala, também ela a preto e branco, que há pouco me tinha mostrado, salvo eu, uma fotografia também em Montemor. Que história está por trás desta fotografia? Isto foi um circuito a Montemor, em que passávamos na Avenida, a Rua de Lisboa, mas era tudo em paralelo. Era uma prova dura. E veio aqui uma equipa do Pinheiro de Louros, equipa de Lisboa, que estavam muito treinados, e eu consegui um quarto lugar ainda. Não tinha possibilidade, era sozinho, não tinha ninguém a ajudar-me. Fiz as 10 voltas com 2 ciclistas na minha roda. Não consegui mais, foi um quarto lugar. Ou seja, eles esperaram que você desse o litro, fosse a tal lebre nesta prova, que se cansasse e aproveitaram. Foi isso. Houve depois 2 que fugiram, porque eu andei sempre a puxar, e houve 2 que me fugiram, não consegui. E o ciclista que eu na minha roda, também na ponta final, também me passou. Mas sei que a sua personalidade, a sua maneira de ser, enquanto pessoa, enquanto desportista, não é nada, aliás, de fazer isso, ou seja, de se aproveitar do cansaço dos outros e pôr-se na retaguarda. Não, nunca fiz isso. Eu sou pessoa sempre para pedalar, puxar e nem fazer pouco de ninguém. Quando eu passo, muitos ciclistas, mesmo pessoas novas, que vejo que eles vão atrapalhadas, nunca fiz pouco de ninguém. Faço a minha pedalada, vou na minha pedalada, chego onde chegar. Por muitos vejo, às vezes, rapazes novos, mas com bastante peso, nas subidas deixo-os para trás, mas não dou piada nenhuma. Até lhe dou ânimo, às vezes, para eles pedalar, outras vezes dou-lhe conselhos nas mudanças, os carretos que eles devem de usar, e é assim, tenho amigos aí por todo lado que sabem que eu não sou falso, nem embirrante, nem coisa nenhuma, dou bem com toda a gente. Uma boa alma. Temos aqui o Francisco Salgueiro, que do outro lado da sala tem alguns troféus que foi também acumulando ao longo destes anos todos de ciclismo e de cicloturismo, troféus nos últimos tempos, muitos do atleta menos jovem ou mais idoso, conforme queiramos dizer, das provas. Há aqui algum destes troféus que seja um pouco mais especial para si? Olha, os troféus são todos especiais. Para mim, têm todos o mesmo valor. E então tenho aqui este troféu, que é de 2004, em vendas novas. Também foi o mais idoso que lá apareceu. Tenho agora os últimos troféus. O último foi em Melides, no passeio de cicloturismo, também o menos jovem. Ou seja, agora, nos últimos tempos, tem sido o atleta mais idoso em muitas provas, o que significa que, em termos de andamento em relação àqueles da sua idade, continua a conseguir manter-se em forma. E já vê muito poucos atletas da sua idade, não é verdade? É raro aparecer. Pessoas chegam aos 70 anos, deixam de andar, Maria Deus. Aparecem poucos com mais de 70 anos. Pronto, isto é um esforço grande, é preciso uma grande vontade, e há muitos aborrecem, quando chegam ali à volta dos 70 anos, param de andar. É raro encontrar pessoas da minha idade. Aqui estamos basicamente a falar de troféus de cicloturismo, onde por norma não há classificações. Em termos de provas com classificações, há alguma prova que lhe tenha corrido melhor e que se lembre como uma prova em que realmente as coisas lhe tenham corrido de feição? Pois, a prova, quando eu era novo, que andei, foi esta prova que eu ganhei aqui, porque fugia um adversário que já tinha qualidade, que ele era um sprinter, ganhava muitas provas, aí onde ele ia ganhava quase tudo em plano, ganhava ele sempre. Mas aqui tinha 2 km a subir, e então aqui eu
consegui vencê-lo. Depois houve outra prova em Lisboa, por mim também me marcou. Eu foi o azar de não conhecer o caminho. Quando cheguei à calçada do Carriche, perguntei a um colega, e ele disse que era o Carriche, mas quando arranquei, já ia à meia da ladeira, não ganhei distância suficiente para chegar a Alvalade sozinho, mas tenho a impressão que se ele soubesse, porque tinha arrancado logo no princípio da subida e chegava a Alvalade sozinho de certeza absoluta, que eu fui apanhado já muito perto da meta. O Sr. Francisco, nestas voltas todas, há pouco disse-me que nunca ficou a pé. Portanto, nessa vertente das chatices e dos azares, de alguma forma, teve alguma sorte ao longo da sua vida. Histórias engraçadas. Há alguma história daquelas mais caricatas e mais engraçadas que tenha ficado na sua memória? Sim, pronto, o ciclismo, estas provas, isto leva-se sempre muito a sério. Não, às vezes não temos tempo de falar nem de brincar. É pedalar e pedalar, não há tempo para mais nada. Quando era em prova. Agora no cicloturismo é que sempre há mais umas brincadeiras que é diferente, mas nunca tive assim problemas com ninguém, né? Eu até nem sou pessoa assim para histórias, e então é assim. Por norma, o Francisco Salgueiro o que gosta mais é de, neste momento, ir no meio do pelotão, ir de forma discreta, nem à frente nem atrás, com um pedalar mais redondo e em silêncio, não é? Olha, eu mesmo no cicloturismo nunca quero andar cá atrás. Só às vezes os jovens, quando há subidas prolongadas, conseguem-me fugir. Mas eu gosto de chegar sempre no primeiro pelotão e nos da frente. Se for plano, chego. E em subidas também faço às vezes essas proezas. Quando é na ponta final, tenho uma pedalada certa de resistência, não vou aos esticões para não me cansar, que é o que alguns fazem. São muito bons do princípio, mas quando chego ao meio, estão estourados. E eu meto uma pedalada certa no carrete adequado e mantenho a pedalada até ao fim. De maneiras que, mesmo com essas subidas difíceis, eu chego ali sempre nos da frente. Só aquela moto mais nova é que há ali um grupo deles que me fogem, mas dos 70 anos mesmo, dos 60 anos mais ou menos para cima, ainda não passam com facilidade. Estamos a finalizar a nossa conversa, mas não queria deixar de passar, até porque fez questão de apontar aqui aquilo que foi um pouco aquelas grandes viagens que fez, e começou aos 17 anos por aquela viagem até ao Montijo, aos 22 até Vila Real de Santo António, aos 75 anos foi até Quarteira, aos 76 houve aqui 2 viagens, uma a Vila Viçosa, outra a Viana do Alentejo, aos 77 anos até Torre de Coelheiros, aos 80 foi até Lagos, aquela viagem que há pouco falámos, e aos 76 até ao Barreiro. Temos aqui a tal paragem de 30 e tal anos, mas depois houve aqui, digamos, um recuperar dos quilómetros feitos. Sim. Eu depois já não parei. Comecei ainda trabalhava, apesar de tinha 67 anos quando comprei a bicicleta, e comecei a pedalar a sério, a treinar-me e ir às voltas de cicloturismo, e estes passeios que eu fazia sozinho. Nunca mais parei. Nem quero parar ainda tão depressa, vamos lá ver. O que é que sente quando vai na bicicleta? Olha, eu quando vou na bicicleta só penso pedalar, não me preocupo, nem penso. Chego àquela subida, depois chego um pouco cansado, mas sei, a seguir descanso. Depois há uma reta, lá meto outro carrete na bicicleta e vou indo por aí fora. Não me preocupo. O meu pensar é pedalar e chegar a esta terra, chegar à outra, por aí fora. Às vezes vê-se, como quando fui a Quarteira, naquelas retas enormes, primeiro que chega a Castro Verde, a gente vê aquilo, até primeiro que chega a Castro Verde. Depois é para Almodóvar, outra distância, aquelas retas, mas nunca desanimei. Pedalando sempre no que posso fazer, não é? Uma pedalada certa, manter aquele ritmo, e pronto, foi assim. Como encara o ciclismo, também encara a vida, não é verdade? Sim, tal e qual como encarei a minha vida, pronto, de carpinteiro, pensei em arranjar mais alguma coisa. Trabalhei aqui em Montemor até aos 30 anos. Depois de casar, a primeira coisa que fiz foi ir à procura onde me desse mais dinheiro. E então a minha primeira aventura foi trabalhar para a Ilha das Flores, nos Açores, bastante longe daqui. Depois, quando vim de lá, cheguei a Montemor, andavam a contratar carpinteiros para ir para o Algarve. Fui 2 anos para o Algarve construir
construir o Hotel da Baleia. Depois da Baleia fui para a obra da Amália Rodrigues em Odeceixes, ao pé de Odeceixes, numa povoação que é o Brajão. Quando vim de lá, ao fim de pouco tempo, emigrei para a França. E em França foi pena, tive só 5 anos, mas precipitei-me e vim embora. Havia de lá estar mais tempo. Mas pronto, na Torre Peso os filhos estavam cá e era aquelas saudades dos filhos, olha, vim embora. Depois andei por aí a trabalhar, fui para Almada, fui para Cascais, onde me davam mais dinheiro para onde eu ia. E arranjei alguma coisa com esse trabalho. Até porque, pelo que sei, era um carpinteiro de fina arte. Sim, eu trabalhei de marceneiro até aos 30 anos. Depois comecei-me a dedicar à construção civil porque se ganhava mais. Pronto. Depois, até aos meus fins, era construção civil e imóveis. Às vezes tomava obras, eu trabalhei uns anos por minha conta, mas quem fazia as cozinhas era eu. Fazia roupeiros, fazia as cozinhas, punha as portas, fazia a obra de princípio a fim, até a pintura, fazia tudo. Um homem que também tem uma vida cheia. Chegar aos 82 anos, com este percurso todo, seja em termos profissionais, seja em termos familiares, seja em termos pessoais e até desportivos, digamos que enche-lhe a alma e provoca-lhe certamente muitos sorrisos. Sim, por enquanto acho que mais ou menos fiz tudo bem, não tratei os companheiros de trabalho, ninguém tem nada a dizer de mim, ajudei muita gente e continuo a ajudar. Ainda há pouco tempo passou aqui à avenida um rapazinho novo que ia para Évora, mas parou aqui em Montemor que não era capaz de pedalar mais e então queria ficar aí em qualquer lado. E então eu disse, não fica, eu vou lá e fui buscar o carro e fui levá-lo lá a Évora. O rapaz não era capaz quase de andar, quanto mais pedalar. E pronto, quando é preciso ajudar, ajudo. Tenho ajudado muita gente. Nos dias que correm, gestos desses às vezes são raros, porque a sociedade, muitas das pessoas pensam mais em si próprios do que nos outros. Esses gestos feitos de simpatia são importantes também nos dias de hoje. Se quisesse deixar uma mensagem para os mais jovens, tendo em conta o seu exemplo, o que é que gostaria de transmitir aos mais jovens e menos jovens, a quem nos está a ouvir, o que é que gostaria de transmitir naquilo que é o seu exemplo? Olha, o que eu gostava e que transmito, jovens dou sempre coragem para pedalarem, para se prepararem, porque isto do ciclismo é muito bom para a saúde. Eu já tenho assim um pouco de artroses e nem chás nem comprimidos que me curam. E então o melhor que eu faço ainda é pedalar, porque o meu trabalho toda a vida foi de pé, pronto, os joelhos estão um bocado gastos. De maneiras que o exercício que eu aconselho a toda a gente, que faz bem ao corpo e tudo, é pedalar. A pessoa depois de pedalar sente-se mais leve, sente-se bem. E então o conselho que eu dou a muita gente é que façam isso, que pedalem, que mesmo que tenham peso, que façam os possíveis para perder peso e que façam esse sacrifício de pedalar, porque depois, quando nós arranjamos o ritmo de pedalar, já não custa nada. Já se anda 40 ou 50 ou 60 com facilidade. Há pessoas que começam e depois dizem que se cansam, que é muito fatigante, mas é porque não têm coragem para continuar. A pessoa tem de continuar, deixar o tabaco, deixar essas coisas todas e pedalar. Faz bem. Então, e pegando nessa questão dos jovens, o seu filho, a sua filha, os netos, alguém lhe segue as pisadas na bicicleta? Não, netos, já ofereci uma bicicleta a um, mas ele não liga muito à bicicleta. E o meu filho é novo, também ainda gostou da bicicleta, mas depois a vida e estudar e tudo, né, nunca foi a provas nem nada, mas tinha muito jeito, tinha resistência, tal qual como eu, resistência física. E aliás está também na área do desporto, não é verdade? O meu filho é professor de Educação Física, é o Francisco Salgueiro, e pronto, e vê-se que a maneira dele que está bem fisicamente, com saúde, tal qual como eu, tal pai, tal filho. Ele tem um aspecto de ter menos idade. Sr. Francisco, espero que tenha gostado desta conversa. Foi um prazer visitá-lo aqui na sua casa, ser recebido por si na sua casa. Muito obrigado por também nos ter contado um pouco daquilo que foi a sua vida. Não sei se gostaria de partilhar mais alguma coisa connosco, de falar mais alguma coisa. Sim, eu gostei de ser entrevistado, porque o que eu faço não é fácil e até hoje só houve duas pessoas que se lembraram. Foi o Rocky, aquele rapaz que faz a reportagem lá nos relatos da bola. Quando eu fui a Cordeira, ele também me fez uma entrevista e por onde eu tinha passado, como é que correu a viagem e as terras que passei, como foi, e também gostei muito dessa entrevista. Ou seja, o único órgão de comunicação social que o entrevistou foi de facto a Rádio de Montemor. Sim, foi a Rádio de Montemor.
vou a muito lado e tudo, mas a Rádio de Montemor, já uma vez em Vendas Novas, um rapaz também me entrevistou, também gostei, também tive uma entrevista lá em Vendas Novas. Hoje estivemos na Rádio Nova Antena com Francisco Salgueiro, tem 82 anos, de profissão foi marceneiro, mas aqui o que o trouxe, neste caso, à rádio, foi a grande paixão que tem pelas bicicletas, uma paixão que já o levou a diversos pontos de Portugal. Ele que tinha como sonho ainda ir até Santiago de Compostela. Obrigado mais uma vez por ter estado connosco. Esta foi uma conversa muito agradável com Francisco Salgueiro, um montemorense, nascido e criado. Depois também voou por outros sítios, mas regressou a Montemor já há alguns anos e por aqui continua a ser exemplo para jovens e menos jovens.